Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio de Na Volta a Gente Compra. Eu sou Luciana Piotto, estou muito bem acompanhada da minha fiel escudeira Paola Sec. E hoje a gente vai falar de um tema, assim, que acho que atravessa todas as mães, é um desafio para todo mundo, que é a retomada ou o início, porque tem gente que nunca nem começou antes, né, de se tornar mãe, mas é a retomada ou o início da vida fitness, saudável, atividade física, como incluir, como conciliar, né, como às vezes se colocar em primeiro lugar. É difícil, é desafiador, mas é possível. Trouxemos duas musas fitness também, duas mãezonas que se cuidam e nos inspiram para conversar com a gente, para te inspirar um pouco também, né, Paola? Exatamente, amiga, vamos nessa. E inclusive, eu e Luciana somos amigas na vida pessoal também. A gente tenta se ajudar e se inspirar, né? A Lu já tá mais na frente, eu ainda tô mais devagar, mas a gente se ajuda e é sobre isso também que a gente vai falar sobre isso hoje. Na minha frente, a minha musa inspiradora, gente, ela que me fez retomar os exercícios depois da segunda gravidez, Carol Borba, que é mãe da Diana, de 2 aninhos, ela que dá curso, que inspira mulheres a ter uma vida saudável, para ter um corpão, para se sentir bem. E é isso, Carol, bem-vinda. Obrigada, meninas, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Vamos conversar bastante. E depois que a gente vira mãe, o que mais a gente gosta de falar é sobre maternidade, né? É, exatamente. E quem é a sua convidada, minha amiga? Ah, minha convidada, ela assim, ela é multitask também, tá? É a Ana Lívia Padilha, que aliás, muitos devem conhecer, porque ela já viralizou, né? E é uma mãe dos anos 2000, estávamos falando isso antes de você chegar, viu, Ana? Você nascida no ano 2000. Ano 2000. Né? Uma mãe super jovem, gente, eu adoro conhecer as mães mais jovens. E ela que é atriz, modelo, influenciadora, DJ também, adoro, quero que você me fale um pouquinho sobre isso. Bem-vinda, obrigada por estar com a gente. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês, ainda mais como você comentou, que a gente mais ama falar depois que ser a mãe é sobre maternidade também. E é muito importante a gente falar também sobre o autocuidado, da gente voltar para essa era fitness, assim, de se cuidar e para um lado mais saudável também, porque a gente precisa estar bem para cuidar dos nossos. É isso, é equilibrar os pratinhos, né? A maternidade é sobre, no fim das contas, né, equilibrar os pratinhos. A começar pela criança, que é a nossa bandeja, é o nosso prato principal. Exatamente. Mas a gente tem que conciliar o autocuidado. E para começar o nosso papo, eu queria saber se vocês já se cuidavam muito bem, obrigado, antes da ideia da maternidade surgir na vida de vocês, ou se foi algo que surgiu ou até se intensificou após as crianças chegarem. Eu treinava, mas não era algo assim, nossa, eu vou todos os dias, sigo muito à risca isso, mas eu treinava pelo menos 3 vezes na semana, praticava exercício físico, eu corria, sempre estava me exercitando, só que aí na gravidez, a partir ali do 4º, 5º mês que a médica liberou, eu na verdade descobri que eu estava grávida com quase 4 meses, né, e eu não estava treinando, não estava me cuidando nesses meses. Aí depois que a médica liberou, falou, agora você pode ir, treina. Peguei um personal e treinei até os 9 meses e foi, sinceramente, o que me ajudou muito a ter uma gravidez melhor, mais tranquila. Eu não tinha tantas dores, eu dormia muito bem e foi o que me ajudou bastante. Olha só, e nesse primeiro trimestre, quando você ainda não sabia, você tinha um sono descomunal? Eu tinha muito sono, gente. Nossa. Pra mim, assim, não tive náusea, nada, mas o sono descomunal, assim, era uma coisa... Que bom que você, só depois que você descobriu e foi se exercitar e colocar o corpo em movimento, né? Sim. E você, Carol? O exercício já faz parte do meu dia. O exercício é o meu trabalho também, né, gente? Então não teve como não fazer exercício. Só que, não teria como não. Só que aí um problema chegou, eu descobri que eu tenho o colo do útero curto na gestação, e aí o médico me proibiu de fazer exercício, e depois eu tive que ficar em repouso absoluto, fiquei internada, tive que tomar remédio na veia para segurar a bebê. Então a gravidez para todo mundo é uma surpresa, né? Então eu era muito ativa, sempre fui muito ativa, então eu imaginava que minha gravidez que eu fosse aquelas grávidas de barrigão, levantando peso, pulando, correndo, fazendo crossfit, tanto que eu corri sabendo que estava grávida até o 4º mês. Uau. Então, o 4º mês eu corria 3 quilômetros, sentia muito cansaço. E aí, quando eu fiz o exame, eu descobri que eu tinha o colo do útero mais curtinho e eu tive que parar. Então, eu perdi muita massa magra, a minha disposição mudou, é óbvio, mas é uma vida inteira de construção, a gente não perde assim em 9 meses, né? Então, para retomar, depois foi muito mais fácil. Não, e uma coisa assim, né? Pra mim foi justamente o contrário. Então, antes de eu engravidar, minha vida era
todos os dias eu fazia algum esporte. Não era da academia, nunca fui. Mas jogava futebol, segunda e quarta, terça e quinta era tênis e vôlei. E sábado, se rolava ali alguma coisinha, eu jogava também. Então, era assim, fazia parte da minha vida muito forte. Então, até mudando de cidade, esporte tinha que fazer parte. Quando eu engravidei, eu continuei na gravidez a fazer alguns esportes, não futebol, mas joguei tênis e fazia, tipo, qualquer coisa que Porque, assim, uma coisa que eu acho que é importante, né? Estar grávida, não estar doente. Então, uma coisa que... eu passei mal do dia 1 ao dia que elas nasceram. Até o parto, eu vomitei tudo que eu comia. Então, emagreci na gravidez. Em vez de engordar, eu perdia peso. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que era uma necessidade manter o corpo em movimento. E eu acho que isso fez toda a diferença, inclusive na hora do parto. Sim, faz muita diferença na hora do parto. A força que tem que ter. Vocês sentiram isso, Carol? Você estava contando da sua experiência. E com o colo do útero curto. É até interessante falar que isso não influencia, né? Não influencia em nada. Eu tive que usar um pessário ainda na gestação. Pessário é como se fosse um anel de silicone que o médico encaixa no seu útero, coloca lá em cima para fazer como se fosse um biquinho do colo do útero mesmo, um biquinho artificial, digamos assim. Então ele faz o biquinho artificial ali para segurar o máximo possível. É uma alternativa para cerclagem. Se você não fizer a cerclagem, você pode colocar o pessário. Então eu fiquei com o pessário, tirei o pessário quando completei 37 semanas. E aí depois o meu médico me liberou para fazer exercício. Mas eu tinha passado muito tempo deitada. Então para mim foi muito difícil voltar a andar. Doía minhas articulações. Olha só, né? Eu não era uma pessoa sedentária. Imagina só, uma pessoa sedentária, né? Numa reta final de gravidez. Por isso que é importante estar se exercitando antes de engravidar, né? Se você está fazendo um planejamento para engravidar, comece a se exercitar antes, porque vai ajudar na hora do parto. E eu via relato de muitas mulheres falando que não tinham força. Que ficavam esgotadas. Amigas minhas, nossa, na hora do parto eu ficava esgotada. Eu não conseguia, não tinha... Não, a minha única questão na hora do parto foi a dor. Sim. Agora, cansaço, esgotamento, falta de... Não tive nada disso, foi só a dor. O condicionamento estava em dia, apesar de ter passado alguns meses parada, né? Porque o condicionamento a gente não perde assim de uma hora para outra, né? Então, quanto tempo depois do parto você voltou a treinar? 3 dias, 4 dias eu fiz exercício em casa já. Com 10 dias gravei uma publicidade que eu precisava me exercitar. Não como antes, lógico. Fiz alguns agachamentos. Eu precisava fazer agachamento para aquela publicidade. Eu levantava, via tudo preto. Mas por quê? Que bom tu teve parto natural. Nem poderia, né? Mas por conta de ter ficado parada muito tempo também, né? Sim. Mas, sei lá, com 1 mês eu já estava treinando normal mesmo. Tudo. E hoje em dia a gente vê muitos vídeos, inclusive de mães gravidíssimas fazendo crossfit, né? Peso, assim, você vê aquele barrigão duro, você fala, gente, isso daí você chegou a pegar peso, assim, ou uma coisa, tipo, porque hoje a gente tem o aval dos médicos, né, dizendo que isso não faz mal, lógico, com acompanhamento, mas você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, eu subia em cima de caixa também, jogava peso, pendurava na corda, tudo que eu podia fazer que o médico e o meu personal. Eu não fazia nenhum treino durante a gravidez que não fosse acompanhado do personal e sem a minha médica liberar. Era tudo com isso, mas eu fazia assim. Eu era uma grávida bem ativa. Isso, né? Porque antigamente, tipo, tá grávida, era aquela sensação, tem que repouso absoluto, porque você não pode não sei o que lá. Na verdade, não é isso. E até quem precisa fazer repouso absoluto, como eu, tive que fazer repouso absoluto mesmo. Questão de segurança da neném, pra ela não nascer antes da hora. Eu fui liberada pra fazer, depois do repouso absoluto, né? Fiquei algumas semanas em repouso absoluto. Aí, antes e depois, eu fui liberada pra fazer fisioterapia pélvica o tempo todo. Então, eu aconselho muito a fisioterapia pélvica. Eu fiz também. Aquela bola grandona era a minha melhor amiga. Aquela bola de pilates. Eu tinha uma do lado da minha... Não, durante a gravidez. Ainda mais quando foi ganhando mais barriga, né? Porque eu, sinceramente, fui ter barriga ali com 7 meses. Tinha um caroço de abacate na minha barriga. Foi um dos motivos de eu também não ter percebido antes que eu tava grávida. Com 4 meses minha barriga era mais chapada do que é hoje. Gente. E eu não sei porque meu filho não nasceu um brutamontes. Ele é gigante. Mas a bola era sensacional pra mim. Me ajudava muito, muito, muito. Começava a dar uma dorzinha nas costas, ia lá fazer um reboleixo ali na bola e acabou.
Sabe que o Pilates também foi uma coisa que eu agreguei, assim. Eu fiz o Pilates e fiz a fisiopélvica também. E essa questão das dores articulares, pra mim, pegou. No último trimestre, eu não cheguei a ficar em repouso, mas parece que acho que os hormônios vão afrouxando também, né? Os nossos ligamentos. Então, eu tinha muita dor no pulso, sabe? Né? No quadril, no joelho. Então, o Pilates foi incrível, né? Pra você alongar, pra você fazer o trabalho com a bola, que já é um trabalho pra você preparar pro parto, mas também pra esse mal-estar, assim, porque eu realmente, gente, eu engordei, vamos falar disso agora também. Quando a gente fala de estilo de vida saudável, não é só a questão da atividade física, a alimentação também, que anda lado a lado, né? Então eu quero ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Mas o recomendado, né, é você engordar até 1 quilo por mês de gestação, então 9 até 10 quilos ali sem engordar até o fim da gestação é o recomendado. Existem casos e casos. Eu engordei 18,5 quilos. Então, assim, foi... Imagina, eu 1,5 metro de gente, assim, com aquela... Eu engordei muito porque, realmente, eu engravidei na época da pandemia. Então, a gente vivia aquele momento de privação absoluta. Então, qual que é a única recompensa? Não tem, né, recompensa social, nada. Era comer, né, iFood, todos os outros tipos de entrega e comida. Né? Eu mereço. Eu mereço. Tô passando um momento muito difícil. Exatamente. Então, era assim, tem até aquele meme, né, um pouco de salada, um pouco de droga. Então, assim, eu comia chocolate, doces, e também eu tentava, eu seguia o que precisava, a cartilha ali, né, de alimentos saudáveis, a questão da tâmara no fim da gestação, que você come um monte de tâmara, não sei se vocês também. Comi muito. E tal, só que, por outro lado, essa questão emocional de você ter que ter essa compensação fez com que eu comesse também muita coisa errada. Banana, eu comia muita banana na gestação, que é uma coisa saudável, mas eu comia, sei lá, por dia, umas 8 bananas, assim. E aí, isso dá também a pré-diabetes. Graças a Deus eu não tive, assim, eu fui tive acompanhando direitinho. Tanta fruta. Aí eu falei, fui fazer nutricionista e falei, eu estou com diabetes, mas eu como só fruta, sou saudável. Aí ela, então, quantas frutas? Falei, pela manhã umas 3 maçãs, 2 bananas. Aí ela, então, meu bem, deixa eu te contar. Açúcar. Porque é isso, né? Açúcar puro. Então, essa questão... Aí ela falou, não adianta, as pessoas, elas confundem. Mas eu como fruta. Mas tem que ter uma dose certa, né? Sim. Isso é difícil, né? A gente até falou sobre isso na solidão materna. E você fez exercício? Eu fiz exercício. Fez na gestação? Na gestação. Só que era isso, tipo, eu tinha muita fome de comer fruta. Era aquela coisa, que tem que ser gelado, molhado, bem refrescante. E sempre foi isso. E um desejo meu, além da fruta, que era louco, foi o pirão. Nossa, que doido. Pirão, acha pirão. E pra achar pirão? Tem que ter a cabeça do peixe, eu não sei fazer pirão. Enfim, mas era um rolê, né? Não, tem que nascer, já pensou, nasce um salmão, não é? Não, mas enfim, a alimentação, eu acho que é uma coisa muito complicada. E ainda mais com aquelas falácias, né? Tem que comer por 2. E isso, as pessoas falam, as mais antigas, falam mesmo. Eu vejo até hoje, tipo, sei lá, fulaninha que é mãe da grávida. Tem que comer por 2, querida. Aí viram 2. Aí mas depois tem você que voltar comer a ser um só. bem pro 2. Então. Eu que lute, eu tô lutando Eu até engordei hoje, 16 quilos na minha gestação também. E eu sou, assim, eu engordei bastante, mas também ali no parto já saiu quase tudo já. Então, vai tudo, né? É muito líquido, eu perdi né? muito rápido, porque meu filho, por ser grandão, ele mamava muito, aquilo me consumia muito. Eu não tive diabetes gestacional, porém eu tive anemia. E eu já tinha tido anemia antes também, né? Outras 2 vezes, e da última vez, antes de engravidar, que eu tive anemia, eu fiquei muito fraca. Eu ficava deitada, era muito exaustivo aquele período que eu fiquei. Aí eu melhorei tudo. E na gestação, a minha anemia foi tão forte, eu não seguia uma alimentação, tá? Eu sempre gostei de comer muito bem no almoço, na janta, muita carne vermelha, arroz, feijão, muita salada, verdura. Só que eu também comia outras besteiras. E eu não gostava de doce, só que na gestação eu comecei a comer muito doce. Nossa, eu queria comer doce todos os dias. Todos os dias eu queria comer doce. A minha ferritina normal é você ter 200 e alguma coisa. Foi a 6. Nossa. Eu tava quase 0. Eu tomava ferro na veia 3 vezes intravenoso. Eu ia no hospital 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Eu também, sabia? Porque eu vomitava, né? Então aquela coisa de tipo, nada, tudo que entra, sai. E aí fiquei tomando o ferro. Mas eu acho que, gente, todo mundo devia tomar ferro. Porque você sai de lá, parece que você tomou uma droga maravilhosa. Você fala, gente, que altura. Apologia ao ferro, gente. Nossa, eu achei muito bom, porque te dá um ânimo. Sentou triste, você sai feliz. Você fala, nossa, dá mais ferro. Nem doeu, moça. Porque é uma coisa, né? Como quando você tá com
você, além da pressão, né? Tipo, olha, você tem que comer certo, você tem que fazer exercício, faz fisioterapia pélvica, tá? Não esquece de fazer isso, come tâmara pra você ter que tentar um parto normal. E não adianta depois ficar sobrepeso, porque seu marido te troca rapidão. Então, eu acho que assim, toda essa pressão que rola de uma mulher que tá grávida, gestando, atrapalha, inclusive, na produção dos nutrientes do alimento. Ocasiona, tipo, vômito, dá hemorroida, dá absolutamente tudo, enquanto o pai ainda não sente isso, né? Ele vai sentir mais quando a criança nascer e menos que a gente. Mas eu acho que toda essa pressão que vem em cima da mulher, desde a hora que ela descobre que tá grávida, atrapalha, né? Atrapalha até na hora que o filho nasce, porque daí existe uma cobrança de preciso manter essa criança viva, alimentada, nutrida, preciso ser muito boa mãe, porque eu acho que essa pressão também, no início de um filho no seu colo, a gente ainda acha que dá para ser a mãe perfeita, né? Até você descobrir Sim. que ela não existe, mas isso demora até uns meses. Sem falar da culpa que a maternidade traz de brinde numa mochila bem pesadinha para nossas costas. Ela pega a mochila e faz assim na nossa cabeça, De né? pedra, né? Pois. Exato. Uhum. É uma mochila Sem falar de pedra. da culpa, porque a gente ainda sente a gente se sente culpada por não cumprir coisas que a gente não tem obrigação de cumprir sozinhos. Exatamente. É Inclusive da de se manter em forma, né? Uhum. Eu acho que isso é uma pressão também, que tipo... Por quê, né? É tão difícil já lidar com tanta coisa. É claro, a gente tá falando de saúde, tá falando de, né, se sentir bem. Não adianta você, agora eu sou mãe, agora eu não posso mais pôr um brinco, ficar linda. Lógico que deve, né? A criança cresce e vai ser essa pessoa independente e livre. Mas eu acho que é bem complicado a gente lidar com isso tudo. Sim. E saber que você não vai conseguir sempre. Eu acho que tudo começa na cabeça também, né? Com certeza. O que a gente está dizendo é isso. Se a gente colocar mudar o viés do olhar aí, né? Mudar o olhar para isso tudo que a gente passa, talvez fique um pouco mais leve. Por exemplo, o cuidado durante a gestação. Ele é muito importante porque teu filho está ali e precisa de todos os nutrientes. Então, eu pensava muito nisso, para nutrir a minha bebê. Eu queria nutrir. Então, se me falasse que era para comer brócolis, que eu não gostava, eu comia brócolis. Se falasse que era para comer mamão, que eu não gosto, eu comia mamão. Uhum. Então, a gente começa a já se comportar como mãe durante a gestação. E aí, a gente faz o que tem que ser feito. E se a gente fizer o que tem que ser feito para o bem deles, a gente também recebe esse bem, né? Mas só que na hora tem ansiedades, tem muita coisa em volta. Por isso que é importante praticar exercício, se tem liberação médica, porque o exercício ele vai ajudar a aliviar esse estresse. Exercício não é só a parte física, né? Exercício é pensar também na longevidade, você ter um propósito. Por que eu pratico exercício hoje? Agora eu quero viver muito mais para cuidar da minha filha. Antes eu não tinha medo nenhum de andar de avião. Hoje eu subo no avião, dá a primeira turbulência, eu falo, meu Deus, a primeira coisa que eu falo é, meu Deus, por favor, eu preciso ver a Diana crescer. Toda vez é isso. Aí eu falo, gente, toda vez que eu ando no avião eu falo isso. Aí, porque a gente quer viver muito, a gente quer estar perto, a gente quer estar junto. Então, olhar hoje a alimentação saudável e olhar o exercício físico por um outro viés é importante demais pra gente que é mãe. Não é só estética, não é só o que eu vou postar, o que eu vou, como é que meu corpo vai estar, que roupa eu vou usar. Mas é pensar que eu quero estar velhinha ali curtindo os meus netos também, dando apoio para minha filha. Sim. E levantando bem, né? Porque é sobre isso, é você criar um corpo para no futuro você sentir que você consegue levantar sem precisar de ajuda, fazer uma caminhada. É que a gente fica sempre, a gente é mulher, né? Então a gente fica muito... A gente vem de uma sociedade, de uma construção que é de pressão, que é de exigir que seja assim, que seja assado, isso não é bonito, você tem que ser calma, bela, ao mesmo tempo você tem que ser forte, corajosa e cuidar dos outros. Mas graças a Deus, muitas mulheres fortes vieram antes da gente e a gente vive num momento de privilégio, eu acredito. Eu enxergo dessa forma, que a gente pode se expor, a gente pode sair com o cabelo de qualquer jeito, com uma calça de moletom. E eu, pelo menos, não me importo. Eu acho que ninguém hoje aponta se a gente estiver assim na rua com uma criança. Sim. E a gente está vivendo tempos melhores como mulheres, eu acredito. Isso que tu falou é muito importante. Eu vi um vídeo no Instagram que tava falando assim, você morreria pelo seu filho? Sim, eu morreria pelo meu filho. Tá, e viver por ele? Você viveria? Ah, como assim? Eu já vivo pelo meu filho. Não. Levanta cedo, vai começar a se cuidar, cuida da tua saúde, vai praticar um exercício, melhora a tua alimentação pra você acompanhar o seu filho. Coloca a máscara em você primeiro, né? Depois ele. Não, e hoje eu acho engraçado porque é exatamente isso que você falou. Mudou, né? As pessoas se cuidam porque elas querem ter uma vida saudável, não para ter... Eu acho que o corpo bonito, ele vem automaticamente. Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso porque eu quero ficar assado. Eu acho que é justamente o contrário. Eu quero estar bem, eu quero me sentir bem. Então, até a mudança da alimentação, né? Eu acho que
é muito importante, porque não adianta você trocar a roda e não trocar o pneu, um estraga o outro. Então, não adianta você achar que vai praticar um exercício, mas, enfim, não cuidar da sua alimentação e esperar que você se sinta melhor, mais saudável, mais disposta. Eu acho que é um combo que tem que andar meio que lado a lado. Lógico que também tem que ter o equilíbrio, né? De também relaxar a cabeça num lugar. Ai, sextou, tô aqui com meus amigos, vou comer uma batatinha. E tudo bem, amanhã eu faço meu exercício porque eu vou me sentir bem. Não porque, isso aqui vai me engordar, eu vou me sentir mal, porque vou me olhar no espelho e vou perceber que isso me fez mal fisicamente. Não, tem que se sentir bem, tipo, dentro do seu corpo. Porque isso transborda, inclusive, de exemplo pros filhos, né? O exemplo de que a vida tem que continuar mesmo depois deles. Porque sua mãe foi uma mãe que, depois que vocês nasceram, continuou a ter a vida dela, assim, como um exemplo de mãe que segue? A minha mãe nunca foi de fazer exercício nem de cuidar da alimentação, e não é até hoje. Então, toda a trajetória que eu tenho foi uma construção minha mesmo. Minha mãe até hoje, você abre o armário dela, é salgadinho, é chocolate. Meu marido é nutricionista, fala que ela tem um paladar infantil. E eu concordo. Então, eu não veio de um exemplo. Mas se a gente pode dar esse exemplo, é melhor ainda, Sim. né? Mas a mãe trabalhava muito, era rotina muito extenuante, um trabalho difícil. E trago outra época também, né, Carol? Outra época, outro momento. E hoje a gente sabe da importância da prática de exercício físico, né? Muitas pessoas começam por obrigação, muitas pessoas começam por uma motivação estética, porque a gente fala assim, não é só a estética, mas o que dá um gás para você sair da zona de conforto, para você deixar a sua filha. Porque eu falo, para deixar minha filha em casa, eu sinto dor no meu coração, não tô brincando. Eu sou aquela mãe coruja, assim, eu gosto de estar perto, agarrada. Para eu sair para treinar, eu penso 2 vezes, e é meu trabalho. Por isso que eu treino 5:30 da manhã, porque ela tá dormindo. Então eu não fico com peso na consciência nenhum. Então eu fiz algumas adaptações na minha rotina para dar conta dessa culpa que eu carrego, que não é correta, mas ela existe. Então eu vou contornando, me organizando para conseguir dar o meu melhor para mim e para ela. Vamos falar com as mães que acabaram de ter os seus filhos e estão nessa retomada, né? Porque a Carol falou, 3 dias depois eu já tava lá fazendo um exercício para uma publi. Eu tenho uma amiga minha que corre e eu também acompanhando os stories dela, 4, 5 dias depois que a criança nasceu, ela já tava correndo, fazendo o primeiro treino dela. Eu falei, gente, que loucura. Então, assim, eu fiquei um pouco chocada, mas eu falei, cara, mas é possível. Então, eu queria entender o processo de cada uma de vocês, né? Você fez esse 3 dias depois, era uma publi, mas e a rotina? Como foi transformar essa retomada numa rotina de fato? Quais foram os maiores desafios, assim? Não, mas esse que eu fiz foi para uma publi, era assim, pouquíssimos exercícios, tipo, faço isso aqui, acabou, né, com 3 dias. Com 10 dias também, faço isso aqui, um agachamento aqui, acabou. Voltar mesmo, eu voltei umas 2 semanas depois, aí meu marido comprou um jogo de halter pra mim, porque eu falei, eu quero treinar, mas eu quero treinar só em casa, mas eu precisava de peso, eu fiquei muito tempo parada, então eu queria ganhar massa. Então ele comprou um joguinho de halter, eu fazia, botava a neném pra dormir, eu ficava olhando ela no berço e fazendo exercício do lado na sala. Nossa. Exercício porque era uma casa. liberação também, né? Tipo, um momento seu. Eu acho que é muito sobre isso, né? As pessoas hoje em dia correm porque elas falam, né? É o momento que você vai pôr ali seu fone, você vai entrar na sua cabeça, vai pro pensamento que você quiser e vai estar fazendo uma coisa por você. Chega em casa e se sente muito melhor, né? Endorfina lá no céu. E você, como que foi justamente esse retorno? Eu, sinceramente, eu voltei a treinar por conta de um burnout que eu tive com 4 meses. Meu filho tinha acabado de completar 4 meses. Eu entrei numa rotina frenética eu fiquei muito sozinha no meu puerpério. A minha mãe estava sempre perto, minha família sempre esteve ali. Porém, eu quis viver. A mãe de primeira viagem, eu quis viver isso. E eu já sabia da minha agenda de trabalhos. E depois que eu tive filho, minha agenda quadriplicou da quantidade de entregas que eu tinha que fazer. Só que eu estando sozinha, meu bebê amamentando o tempo inteiro, eu mãe de primeira viagem, eu não dormia direito. Então passou num tempo que eu não conseguia mais cumprir nem o horário das reuniões, nem o horário de entrega, porque meu filho acordava, eu largava tudo e ia pegar meu filho ali. Até que um dia eu tive um burnout. Meu corpo desligou, simplesmente eu desmaiei, eu caí no chão. Nossa. Eu fui pro hospital, eu fiquei lá em observação, era soro na veia. Aí eu falei, agora eu preciso de alguém para me auxiliar. E foi aí que eu comecei a ter rede de apoio paga, né? Eu tenho uma babá que me acompanha até hoje, a primeira desde lá. E o médico recomendou que eu começasse a fazer algo por mim. Ele falou, você vai voltar a treinar. Você não tem problema de diástase, você pode voltar a treinar.
como você fazia antes. Eu falei, tá. Eu ia uma vez na semana, porque eu queria ficar com meu filho. Mesmo tendo a babá, eu não deixava a babá cuidar. Ela brigava comigo, você não vai deixar eu trabalhar? Eu falava, não. Esse é o ponto, como desapegar, né? Era isso, mas foi todo um processo, porque exatamente como a Carol falou, eu sentia muita culpa de deixar o meu filho. Falo, meu filho ainda é um bebezinho, mesmo que a única coisa que eu saio de casa pra fazer. Eu faço tudo aqui do lado dele. Eu vou trabalhar, eu tô com ele aqui do lado, eu espero ele dormir, mesmo tendo a babá. Eu esperava ele dormir pra eu poder gravar uma publi. E aí, o momento que você poderia dormir também, descansar também, tranquila, porque ele estava dormindo e você não descansava, né? Eu tava trabalhando. Você estava trabalhando. Tava trabalhando. Mas foi todo um processo. Mesmo assim, com toda a culpa, eu falo, não, eu preciso fazer isso, porque eu já não estava bem psicologicamente, eu estava exausta e eu não conseguia cuidar dele bem. A gente tem uma vontade, né, quando a gente ganha bebê, de ficar só a gente em cima, né? É um excesso de amor, eu falo. Eu também tinha isso. Eu queria ficar só com ela o tempo inteiro, só com ela. Mas eu tive uma pessoa que me aconselhou muito, grávida, e ela falou, você precisa de uma babá. A hora que chegar na sua casa, você com a bebê, tem que ter babá. Seu trabalho não vai parar, você precisa. Então, eu tive babá desde o primeiro dia. Nossa, então eu consegui voltar pro trabalho, minha neném não dormia à noite, mas eu acabava, quando ela dormia à tarde, eu dormia também um pouquinho. Enquanto a babá estava com ela, ninando ela ali, eu conseguia gravar uma publicidade, eu conseguia fazer uma coisa ou outra. A rotina, lógico, muda, né? Os horários e a forma que a gente precisa se organizar também fica um pouquinho mais apertada, mas é isso, né? Sim. Acho que é bom a gente refletir também, né, do grande privilégio que é, né, na verdade, a gente poder ter a rede de apoio paga, seja babá, seja escola particular. A gente também tem a creche pública, que é a rede de apoio para muitas mães, né, mas ainda assim a creche pública é super limitado o horário, né, às vezes abre 8 da manhã, acaba às 4h30, aí como é que a mãe vai ter que ter a carga horária de 8 horas de trabalho e nesses extremos se deslocar e ainda ter o tempo ali para fazer janta, tudo mais. Então, assim, né, a gente olhar para esse aspecto, né, dos nossos privilégios, mas entender qual que é, no fim das contas, a motivação. Porque daí, dentro da rotina de cada uma, da realidade, do que consegue ter de rede de apoio, buscar que seja 15 minutos, ou que seja começando pela alimentação, já que eu não tô com o tempo e um espaço para fazer atividade física, eu vou começar cuidando da alimentação. Eu vou começar comendo menos, sei lá, biscoito recheado e trocando por verduras, frutas, uma panquequinha com aveia, enfim, né? Acho que a gente tem que entender a motivação que no fim a gente se cuidar pra poder cuidar, e também tem uma outra coisa, a gente fala, né, o excesso de amor faz a gente querer ficar igual uma galinha choca ali em cima do bebê, né? E a gente talvez, algumas pessoas eu vejo que não se posicionam também dentro de casa, porque não é só a questão de, eu tenho uma avó que ajuda, que vem aqui também olhar, ou eu tenho uma rede de apoio paga, mas às vezes não tem pai, mas na grande maior parte das vezes tem um pai. Exatamente. Que fica ali dormindo, porque depois ele vai trabalhar. Então ele também tem que entender que ele acordar um pouquinho mais cedo para que a mulher possa se cuidar, né? A mulher explicar isso, porque às vezes a pessoa não adivinha, né? A pessoa precisa que fale, né? Então às vezes falar isso para o homem, olha, eu vou ficar bem se eu me exercitar agora 1 horinha, então você fica para eu poder me exercitar? E aí depois a gente leva para creche e depois à noite eu tenho outras responsabilidades, mas essa divisão, se posicionar, falar, e eu acho que a primeira coisa é entender que precisa. Porque a gente, nesse momento de excesso de amor, a gente não entende que a gente precisa se cuidar. A gente fica focado na criança, achando que é só a criança que tem necessidades, né? E a gente acaba matando aquela mãe. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender. Eu preciso, olha, eu ouvi tanta gente falando, tantas mães que têm um pouco mais de experiência, então eu preciso. Então, eu já vou deixar pré-combinado aqui. Eu não tenho como pagar uma babá, ou eu vou colocar meu filho na creche tal hora, ou minha mãe chega a tal hora aqui para me ajudar, e eu vou trabalhar. Então, antes disso, fica, tô aqui. Pai da criança. Isso é uma dica boa mesmo, porque no fim das contas, tipo, lidar com a culpa é uma coisa que a gente vai ter que lidar mesmo. Né? Então, talvez, tipo, pra mim, o que mais pesa é a questão de chegar em casa, botar uma roupa, ter que explicar pra uma galera, que são 2 meninas que querem que eu fique lá, que eu vou sair e que o pai dela vai ter que fazer todo mundo dormir. Então, assim, vou deixar 3 pessoas completamente chateadas em casa e vou treinar. Então, eu acho que, assim, esse é o primeiro passo, entender que
todo mundo vai sobreviver, isso não vai fazer mal, isso é mostrar que, sim, eu me cuido, é importante pra mim, e é importante todo mundo, porque elas vão crescer e vão ter o exemplo de que eu vou me cuidar, porque, enfim, é importante pra mim e pros outros, né? Porque eu acho que muda até o humor. É aquela coisa, você pode até sair revoltado que você tá indo, né? Ai, que saco, não queria ir. Mas você volta outra pessoa, né? Eu acho que troca a energia, sai pelos poros, né? Aquela coisa que você precisa liberar do corpo. Mas eu acho que é uma dica legal essa de, tipo, estabelecer... Do mesmo jeito que tem o futebol toda terça às 9 da noite, tem também... acho que uma vez por semana é pouco, né? Mas, de repente, tipo... tá bom, joga 2 vezes, então, seu futebol e eu vou jogar 2 vezes o meu. E, tem um outro ponto que acontece muito. A gente... fica com raiva do marido. Não sei vocês, eu fiquei. Já falei sobre isso aqui. Eu fiquei com muita raiva do meu marido, porque ele ficava na paz e eu pensando em 1000 coisas. Então, na hora de fazer essa organização, não deixar a raiva falar mais alto. Falar, pois então eu vou treinar às 9 que ele vai pro futebol, então é o horário que eu vou... Hoje não, você não vai, hoje sou eu que vou. Não é fazer essa sacanagem. É falar, ok, você continua indo lá no seu futebol, mas de manhã eu vou acordar um pouco mais cedo, e aí você acorda também, que você vai fazer o café da manhã, você vai fazer isso, aquilo, vai arrumar as crianças e eu vou na academia. Eu volto, talvez você esteja aí, talvez não, mas é o meu horário. Deixa eu falar. O meu marido, ouvindo os depoimentos, ele é meio diferente, fora da curva nesse ponto, porque ele sempre me incentivou a fazer atividade física, a gente sempre dividiu muito. E eu, quando ele falava, não, agora eu vou ficar com a Serena, o que eu ia fazer? Dormir, querida, porque minha filha não dorme. Assim, ela tá com quase 4 anos e até os 2 ela acordava de 50 em 50 minutos, né, o ciclo circadiano, né, mas ela não conseguia emendar no outro sono, então ou era mamou até 2 anos e 8 meses, ou era peito, aí depois que parou com o peito, colinho, alguma coisa pra alentar. Então, assim, privação de sono é uma realidade no meu maternar que me deixou exausta durante muito tempo. Agora que ela tá com 4, existem dias e dias, noites e noites, né, mas o fato é que ele sempre endossou e incentivou para que eu fizesse atividade física. Eu aproveitava esse tempinho para, vou descansar. O cuidar de mim, para mim, era dormir, era descansar de fato, porque era um nível de exaustão, de falta, enfim. Agora estou conseguindo reorganizar. A Paola falou que abriu, falou, na luta um pouquinho na frente, porque, né, é isso, janeiro, né, ano novo, vida nova. Eu falei, não, agora vai, e tá indo. Por enquanto tá indo, né, gente? Mas a minha raiva do marido, que é o que eu queria falar, nem é essa do, ele tá indo e eu não consigo tempo. Era da plenitude dele, porque ele vai despreocupadão. Isso que a gente tá falando de eu vou pensando que, eu podia estar com ela, né? Aí eu faço tipo 50 minutos ali, esteirando muito rápido e já com a cabeça pra voltar. E ele, às vezes, ele vai jogar tênis. E ele, assim, ele já fez tudo, já lavou a louça, já deixou tudo organizadinho para ir. Mas aí ele fica lá 2, 3 horas jogando tênis, entendeu? Eu falo, como é que ele consegue ficar 2, 3 horas, assim, longe da nossa filha? E é essa raiva do mindset deles conseguirem desligar uma chavinha pra focar naquele, né? Eu ainda não tô nesse nível. Mas isso aí não é só com filho, não. Às vezes a minha casa tá revirada. Eu chego e falo assim, não tem como você sentar no sofá e deixar o tapete embolado, uma sacola de lixo, um sei lá o que, não. Como consegue, né? Como consegue? Chega pleno, deita no sofá e fica. Mas eu acho que é coisa de homem, né? Então, às vezes não é nem por mal. Por isso que eu falei, é importante a gente se posicionar, falar o que a gente quer, o que a gente precisa. No seu caso, Lu, você precisava descansar. Ponto final. Não tinha nem como, você não ia nem render se você fosse treinar. Exatamente. O nível de exaustão era tão grande, né? Foi muito importante você falar do lado da paternidade, mas também pontuando o quanto é exaustivo para uma mãe que já tem todas as preocupações, que já tem a cabeça que não desliga, com todas as preocupações, necessidades do filho e com toda a vida, ter que ficar explicando toda hora e repetindo a obrigação do outro. Principalmente de um adulto. O quão exaustivo é isso. Você é separada, então, Ana? Sim. E como que foi isso? Mas quantos meses o Zulu tinha pra você... Você virou uma mãe solo, uma mãe jovem, Sim. solo, e ainda com esse problema com o marido, porque é uma relação meio pan, né? Meio pan. Eu me separei mesmo quando meu filho tinha 1 ano. Tá, hoje ele tem 2, né? Não, Vai nem fazer 2. 1 ano e 8 meses. Ele é Nenês, coitadinho. 1 ano e 8 meses. Mas mesmo assim, eu tinha alguém do meu lado, mas era a sobrecarga toda minha. E quando você tem alguém no seu lado que você ainda precisa explicar e parece que a pessoa não entende, é mais difícil ainda. Era melhor estar sozinha do que ficar... eu falo, é melhor estar sozinha do que ter alguém que não tá
representando nada, porque daí você fala, tô fazendo tudo sozinha. Aí você fica, a cabeça fica martelando uma outra Nossa, coisa a total. mais, né? Gera Você um nem se sentimento concentra na ruim. atividade. Sentimento ruim Gera um dele. sentimento Você ruim. faz o que você tem que fazer e você ainda fica com aquela coisa martelando na sua cabeça. Era mais uma responsabilidade que eu tinha que organizar. Não, exatamente, porque a gente até trouxe isso em outra conversa aqui, que a lista da mãe é interminável, né? Tipo, você pode vacinar, levar no dentista, fazer exame de fezes, xixi, né? Tá sempre faltando alguma coisa. A gente Nossa, nunca não sei o que- não tem o que fazer. Nunca não tem alguma coisa pra marcar, pra organizar, pra fazer. É a escola, é o material, é a fralda que acabou. E assim, o que eu percebo é que a nossa lista e a nossa culpa, elas andam lado a lado. E, inclusive, é muito reforçado isso por várias instituições mesmo. No caso, tipo, o posto de saúde. Ê, mãezinha, atrasou 2 meses, hein? Ó o paizinho aqui do lado. É. Por que Sabe você nem tá o nome da cobrando a vacina. mãe? Eu acho que, tipo, a gente já tem bastante cobrança. E assim, como se eu não soubesse, como se isso já não tivesse na minha cabeça, que eu estava atrasada na vacina dela. Então, assim, pra que reforçar isso, sendo que isso já é reforçado na nossa cabeça constantemente, né? A sair pra fazer um exercício, a encontrar uma amiga, em vez de ficar em casa ali, naquele momento que também, quantas mil vezes a gente não prefere, né? Ah, eu não quero ir no barzinho, eu prefiro ficar em casa com minhas filhas. Uhum. Mas também tem que ter esse momento que, mesmo às vezes quando a gente tem preguiça, né? Não, marcamos, vamos, porque é bom, é É importante. saudável, né? É saudável. necessário ter essa rede, essa socialização, né? Inclusive para se cuidar mesmo, né? Tipo, se alimentar bem, nessa questão de... Não, eu marco o pediatra pra elas, mas eu marco a minha nutricionista também, porque eu preciso estar bem. Inclusive, para ser uma mãe saudável e exemplo, eu acho que o exemplo, gente, é muito importante. Inclusive, o Zulu já come, né? Faz tempo ali. Sim. E como que é? Você é aquela mãe, tipo, não, vamos lá, vamos comer tudo bonitinho ou... Ah, vamos abrir umas exceções, como que funciona lá? Eu sou uma mãe muito sem frescura, né, com o Zulu. Mas até 1 aninho comeu sem sal, fazia a comidinha dele separada. Depois ali, hoje o Zulu já come de tudo, né? Se der uma pedrinha com sal, ele come também. Eu tava falando, né, antes de começar aqui, ele tá com mania agora, ele quer comer, imitar cachorro pra comer. Ele coloca na mesinha e vai comendo assim, ele quer beber as coisas, ele joga água aqui, quer beber também. Lambendo. Ah, é. Mas em questão clássico. da alimentação, eu não dou açúcar pro Zulu, eu não dou doces. O Zulu não toma refrigerante de jeito nenhum. Nunca vou apresentar, não vai ser por Então, mim que ele vai exato. conhecer o famoso refrigerante. Mesmo que eu goste de uma coquinha zero às vezes. Mas vai ser inevitável, né? Uma hora ou outra. Por exemplo, ele tava na casa da minha irmã e minha irmã tem 1 milhão de filhos. Aí as crianças estavam chupando pirulito. Enfiaram na boca dele. Sim. É. Mas, tipo, eu não vi como um... Não surtou. Não surtou. surtei sim. Vou falar, não vou mentir, não. Surtei sim. Essa é. Quem que foi a gracinha que Ai. deu? Aí minha irmã, ela... Não tem problema, não é sempre. Eu falei, mas agora ele sabe, ele vai querer sempre. Eu já vai querer. surtando por dentro. Não vai querer o difícil. brócolis nunca Daqui a pouco eu mais. falei, tudo bem. Mas foi só aquela vez, tá? Nunca mais pôs açúcar na boca depois. Só de frutas. Eu já, por exemplo, tava em festas de aniversário. O Zulu, ele tem um tipo de seletividade alimentar. Ele não consegue comer nenhum tipo de molho, dá ânsia nele. Ele não consegue comer nada paposo. Chantilly ele não consegue. Então eu peguei a parte do bolo sequinha de baunilha, coloquei na boca dele. Não gosta. Melhor. Já não é algo que ele acostumou, então ele não gosta. Ele prefere muito mais um pratão de arroz, feijão, uma carninha dele ali. Muita fruta, come muita fruta, ama comer uma uva. Se der 2 cachos, ele come também. Você sabe que Mas esses sem dias, açúcar. conversando com uma mãe de uma amiga da minha filha, ela falou, ai, que bom que eu tive outro filho agora, que tá com 2 meses, porque daqui a pouco ele começa a comer e aí eu volto a fazer comida saudável. Porque daí eu vou ter que fazer panqueca pra ele de espinafre, eu como também, né? Aí eu acabo emagrecendo. E eu fiquei pensando, é engraçado, porque é verdade, depois que você tem filho, se antes de ter filho é o iFood que salva, porque, né, ai, pede lá, a gente já mata, resolve, porque tem que comer, né? Eu acho isso muito chato. Mas aí a criança nasce, você quer ser a mãe perfeita, né? Como a gente falou. A gente, em vários aspectos, até que dá pra alcançar ali a excelência, né? De não dar doce até os 2 anos. Isso aí dá pra fazer. Mas essa questão de, tipo, fazer a comida, aprender a fazer, a ficar gostoso sem sal. Milagre, né? A gente arruma não. tempo também, A né, gente pra arruma. fazer. Aham. Vou picar Tempo que a bem gente não tinha. pequenininho. Nossa, total.
Mas uma exceção com o Zulu, ele, por exemplo, a gente sai, vai pro restaurante, tudo, ele ama batata frita. Ele ama, e não foi Quem algo que eu não ama, peguei. né, gente? Ai, Gente, filho, como? pega, não. Chegou na mesa, ele meteu a mãozona e começou a comer. É a paz de Cristo, Cheio de chama, óleo aqui né? no canto da Tô a boca. paz de mas- Cristo. Fica Não. quietinho. Algumas né? coisinhas Fica tem. quietinho ali, sem fazer Em nada. casa eu opto a fazer, tipo assim, as frituras, até a batata mesmo na air fry, mas quando tá na rua, a gente vai pro restaurante, não tem como. A gente só quer que a criança não derrube todas as mesas. Tela. Foi algo também que eu cedi um pouquinho pro Zulu. Pra conseguir Saiu, ter comprei um aquela iPad, paz. comprei um assim. iPad. Ele não tem livre acesso, é quando a gente vai pra um restaurante ou quando a gente vai viajar, por exemplo, no avião, alguma coisa que eu preciso dar paz pras outras pessoas também, né? Não, A e tudo minha, bem, eu por sei que eu tenho que exemplo, lidar ali com meu Meu, filho. quero fazer o exercício da Carol. A TV vai estar sendo usada. Tipo, eu acho que a gente tem que encontrar formas também pra conseguir, né? Lógico, Aham. tudo que não é livre acesso, não é banalizando isso. Aliás, eu mesma não dou celular na mão das minhas filhas porque eu tenho medo. Mas tem 4 anos, ela já é esperta. Ela grava lá o áudio que ela quiser, pra achar o desenho que ela quiser. Então, o YouTube não rola. Mas, tipo, quer ver desenho pra eu conseguir usar outra TV e fazer a Carol? Show de bola, vê lá o Isso o é algo ursinho que eu estou Puff, fazendo amor. também. Eu acho que é tipo... Ursinho Poo é ótimo. maravilhoso. Tipo, o que tem de maldade no ursinho Puff, né? Então, fica à vontade enquanto eu faço aqui. Eu acho que é justamente nesse lugar que a gente tem que encontrar, né? O tempo pra ler um livro, fazer um agachamento, comer uma frutinha, É um também equilíbrio, lanchinho. né, pá? A Equilíbrio. tela não pode ser a chupeta da criança. Exatamente. Né? A tela não pode Sim. ser a babá da criança, não pode ficar ali o tempo inteiro. Infelizmente, a gente vê mães que fazem isso. Às vezes até por falta de opção, né? Colocam ali, a hora que vão ver, o filho tá com algum atraso e aí vão só se dar conta do excesso de tela naquele momento. Tarde, Já é tarde. Sim, mas não dando em excesso pro meu filho, desses tempinhos que ele pega, ele aprendeu muita coisa com as telinhas Existe também. coisa coisas boa. A minha filha educativas, também. né? A gente coloca, quando viaja no avião, ela também. Eu tento levar, eu levo o livro, eu levo coisa, chega uma hora que acaba. Não, total. Uhum. Né? Eles Aí, ficam agora, entediados. a tela não, a tela parece que nunca Nunca. tem tédio com a tela. Então eu vou tentando. E aí, comida, se a gente também tá num restaurante, são raras as vezes que eu consigo dar. E aí também ela já se acostuma, dela fala, quero Bebê Fim. Alguém já assistiu Bebê Fim? Ah, o meu Não, filho nunca ama. vi. Ele Ama. dança o bebê fim com a bundinha pra cima. Depois eu mostro pra vocês. E é super educativo. conheço É super esse. educativo. Vou procurar. E aí, agora ela tá num momento de desfraude. Aí o Bebê Fim, Bebê Fim, ele faz cocô na privada. Ele faz cocô na privada. Então, e tem tal. muita coisa boa, tem né? muita coisa boa. Não dá pra gente tratar tudo como inimigo ou amigo. Eu acho que tudo é equilibrado, né? E, tipo, saber que a criança não tem discernimento pra escolher se ela quer comer bolo ou cenoura. Mas a gente sabe o que é o certo e também não tem discernimento pra escolher se ela quer assistir um adolescente do YouTube. Eu odeio esses vídeos. Ai, não. Proibido total. Ai, não, e o pior é que ela vê nos primos. Ai, eu quero ver daquele menino grande. Eu falo, ai, que legal. O problema não existe nessa casa. Aqui não passa. Aqui não passa. Por que não? Porque a internet não funciona pra isso. Viu? Ela Mas vai vem cá, entender. como é que vocês fazem pra tirar? Porque a Didi, se eu tiro ela normal, tipo, agora acabou, pego o celular e desligo, ela chora, ela faz um pampeiro. Então a gente tem uma técnica em casa pra tirar a tela. Por exemplo, vou dar no restaurante, é só enquanto ela tá comendo. A hora que ela acabou de comer, eu coloco ela no chão, eu quero que ela vá brincar, eu quero que ela vá... Mas pra ela comer, pra ela ficar, eu preciso daquela tela ali, algumas vezes. Sim. E aí, pra tirar, como é que eu faço? Então, aí eu falo, filha, só um pouquinho, vou fazer um negocinho aqui. Tanto que ela já fala assim, vou fazer um negocinho aqui, ela fala. Aí eu pego, coloco no modo avião e devolvo pra ela. Não Aí o funciona. desenho passa mais, sei lá, 4 minutos, 5 minutos. E aí já era. Aí ela fala, mamãe, a internet acabou. Arruma. Aí eu falo, Ih, tá meu, funcionando, não acredito. Acabou. Ai, caramba. Aí eu, Olha, acabou, esse podcast vai ser publicado em uma Tomara que ela plataforma não de assista. streaming, que daqui a alguns anos ela vai te ouvir. Vai. E vai agradecer. Não, mas ela tá pra falar, descobrir isso já. Meu marido falou, você tem que virar e colocar no modo avião longe dela, porque ela vai descobrir. Então aí antes eu só vinha aqui na tela, ela assistindo aqui, eu só vinha na tela e fazia. Aí ele falou, para de fazer na frente dela, porque ela começou a mexer ali. Aí agora eu tiro e falo, não, vou fazer só um negocinho aqui. Aí eu faço e devolvo. Gente, Devia ter, fica a dica, né? Um timer, né? É. Esses aplicativos de filme, de desenho, desliga. pra você colocar ó, 30 minutos que a criança vai E- ficar. mas só que se desligar, de repente ela fala, desligou. Põe a bateria. Ela não é boba? Olha que É, espertinha. filha, Então, quando acaba a internet, fica rodando, aí ela passa pro lado, clica, daí roda um videozinho, tipo,
20 segundos, então ela sabe que acabou a internet. Que esperteza que eles Então têm, tem né? que ser um desligar truque. a energia da casa. Aconteceu isso nas férias. A gente lá na praia, tava 1000 dias já, também a criança não aguentava mais. E eu assim, filha, último dia de praia, filha, vamos. Ah, eu tô cansada, eu quero ficar aqui vendo Popeito, ou sei lá, uma coisa bem topeira. Eu falei, nossa, de jeito nenhum. Tipo, em São Paulo você tem isso, aqui não. Não, porque não sei o que lá. Aí eu achei maravilhoso que uma amiga nossa percebeu a situação, entrou lá, desligou a chave da casa. Acabou a energia! Foi Puxa todo vida. mundo pra praia, ela foi lá, ligou a energia, pronto agora acabou. é. Porque é isso, né? Tipo, é muito chato ter que enganar, mas a gente que tem noção do que aquilo faz mal, porque parece inocente, parece uma coisa banal, mas tudo em exagero, né? Tanto para as crianças quanto para as mães. É exagerado sair todos os dias para ver as amigas e deixar os filhos? É. É exagerado não sair nunca? É também. Porque se não faz, a gente vai se sentir sempre, tipo, parecendo que é um favor que você tá fazendo pros filhos. Não, eu vou ficar, porque senão você vai ficar triste. Não, é por mim, é por você. E assim como fazer um exercício, é por mim, é por você, para exemplo, para ser saudável, para conseguir estar aqui até velhinha, levantar, pegar teus filhos. Eu acho que é tudo uma construção total, né? Desde a gravidez até o nascimento e pro resto da vida. É. Deixa eu puxar um gancho pra gente já ir pro encerramento. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para que todas respondam. O que vocês dão de dica, na verdade, para essa mãe que tá tentando entrar nesse ritmo, né, nesse autocuidado e estabelecer uma rotina? Para mim, o maior desafio é a frequência, é a rotina. E aí, a dica que eu já dou é a seguinte, também respeita o seu próprio corpo, seus próprios limites. Às vezes vira uma pressão tão externa de, eu preciso fazer, ou para voltar pro meu guarda-roupa, ou para é uma pressão estética que é importante que, de alguma forma, ela te ative para você começar a cuidar de você, mas que isso não vire um peso. Não adianta, sei lá, fazer, pesar, sabe, se sentindo. E evitar comparações com outras mães, né? Porque cada um tem, como a gente falou aqui, uma rede de apoio, uma possibilidade, uma academia, um personal, ou não. Então, assim, né, não se compare com o que você vê nas redes sociais, outras mães que estão lá, que parece estar em 5 fases na frente, mas cada uma no seu ritmo. Essa é a dica que eu dou. Eu dou a dica de entrar no meu canal, se possível. Porque existe exercício para fazer em casa. Eu entendo que esse momento de volta de volta da vida, né? Porque a gente passa um momento gerando ali, o neném tá na barriga e você tem outras vontades, outros desejos, outras prioridades. E a hora que você volta, você tem que voltar para sua vida. Mas é muito difícil de conciliar. Então, treinar em casa dá resultado. As pessoas acham, mas eu preciso... Não, o teu corpo não sabe se você tá numa sala de musculação ou se você tá na sala da sua casa. Movimento é movimento, exercício é exercício em qualquer lugar e não precisa de equipamento. Precisa de tempo e precisa de constância. Se você não tem constância, nada acontece. Então, se é mais fácil ter constância em casa, é assim que você vai ter resultado. Então, acorda um pouquinho mais cedo. A minha dica sempre eu sei que tem pessoas que não são matutinas, a minha dica sempre acorde 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo. Em alguns momentos faz diferença, mas 20 minutinhos, meu filho tá sempre acordando às 7 da manhã, então você acorda às 6:30, dá um play num vídeo, você não precisa se arrumar, você não precisa de um tênis, de uma roupa bonita, não precisa se deslocar. Em 15 minutos você faz um treino. E aí você vai começar o dia mais leve, mais energizada, mais bem-humorada, porque o exercício faz isso por nós. Então, é uma liberação hormonal muito positiva, você vai estar mais disposta para cuidar dos seus. É verdade. Funciona, gente. Funciona. É Ela maravilhosa. fez. Eu fiz. Nossa, adoro. Falar que tudo é um processo, né? Tudo é um processo, a gente vai começando, como eu falei, mesmo depois de ter babá, eu treinava, sei lá, uma vez na semana, empurrando muito, só que eu comecei na regra dos 15 minutinhos. Que eu entendo que hoje tem muitas mães solos que não tem rede de apoio nenhuma, cuida aí de 3, 4, 5 filhos, mas eu tenho certeza que 10 minutinhos você consegue fazer um exercício até em casa. Enquanto as crianças não dão a tela, faz alguma coisinha, faz agachamento, começa fazendo alongamento. Não vai começar de uma vez, eu tenho que ser a Graciane, treinar 5 horas por dia de uma vez, separar 2 horas do meu dia, que eu sei que não é a realidade de muitas mães. A minha é muito diferente, hoje eu tenho o privilégio da rede de apoio paga, tudo. Mas tem dias que eu tô sem minha babá, igual agora, eu tô fazendo mudança, eu tô saindo de uma mudança, indo pra outra mudança, emendando em outra mudança, tô no meio das caixas, mas eu não tô deixando de me exercitar. Tem muitas plataformas, tem treininho da Carol pra vocês fazerem também. Maravilhosa. Mas tem muito conteúdo gratuito também que vocês podem começar. O importante é vocês começarem. Eu vou dar uma dica, então, que eu tava pensando aqui.
Gente, site de inteligência artificial ajuda muito, inclusive, para distrair criança. Então, você quer 15 minutinhos? Pede lá para ele contar uma história de 15 minutos com personagens que seja a sua filha, que seja as amiguinhas, num cenário tal. Pede para ele contar. Isso é uma tecnologia maravilhosa que Meu eu descobri, eu Deus. achei fantástico, porque daí a criança fica ali assim, ou então ideia de brincadeira. Ideias de brincadeira para criança dessa idade, que eu preciso de 20 minutos para treinar. E ele vai te dar várias ideias de tipo, óbvio, algumas você vai ter que assumir que depois você vai ter que dar uma limpada. Pode até fazer parte do exercício. Mas sim, tipo, um balde com água, no outro com um pouquinho de não sei o que lá, lava os brinquedos, ou enfim, coisas assim para você ter um tempo de paz e não ficar também se sentindo culpada por estar dando tela todas as vezes que vai fazer exercício, porque daí gera uma coisa bem louca, né? Tipo, nossa, eu tô dando um veneno pra ele enquanto eu me exercício, né? Então, tipo, vamos equilibrar, vamos dar de gotejo, se não tiver o que fazer, dá ali a tela, vamos nessa. Mas tem outras coisas, a inteligência artificial, gente, ela é Nossa, fantástica. eu adorei essa ideia da história. É maravilhosa. Nunca pra tinha pensado dormir, nisso. História de 20 minutos, tal, fala lá os personagens. Gente, fantástico. E aí, o site fala, conta. Fala, você aperta o play. Meu Deus! E você pode escolher até o nome, você pode colocar sua filha como personagem, né? Exato, a rainha Diana. Vai se identificar. Olha! Muito Total. legal, Amei, muito. eu vou fazer. Fica a dica aí pra você. Ótimas dicas. Depois dessa, gente, não tem como. Eu quero ver toda a comunidade na volta. A gente compra aí, ó, se exercitando, se cuidando, se amando. E eu vou deixar mais uma dica, que é a seguinte: Instagram, @navoltapod, né? Acompanha a gente lá, porque a cada episódio, além da gente distribuir alguns trechos dessas conversas que a gente tem aqui, tem muito conteúdo com dicas de leitura relacionada ao tema que a gente falou, de filmes, de séries, pesquisas, enfim. Tá um perfil feito com muito carinho, né, Paola? Exatamente. Com muito conteúdo pra gente abrir a mente, os horizontes e se cuidar e sermos mães cada vez mais felizes e completas. Obrigada por acompanhar a gente nesse episódio, meninas. Obrigada pela presença obrigada, de eu vocês. que agradeço. gente. E até a próxima episódio de Na Volta a gente compra. Tchau, tchau. Tchau.